Estamos aqui novamente. Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto de 2020. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga. Eu sou o Thiago Vicente e nós estamos falando uma série de mensagens sobre como nós podemos vencer toda e qualquer crise. Hoje estamos na mensagem número 22, sobre como nós podemos vencer toda e qualquer crise. Eu falo com você todos os dias de segunda a sexta-feira às 8 da manhã, aqui no nosso canal do Mensagem Diária no Facebook e no Instagram ao vivo, @Mensagem Diária Devocional. Se você não acompanhou as mensagens anteriores, você entra na nossa playlist no YouTube, www.mensagemdiaria.com/c/mensagem diária sem acento, e aí você vai ter essa playlist. E hoje eu quero falar com você sobre a crise de emprego. Nós estamos vivendo um momento de crise e muitas pessoas foram mandadas embora e ficaram sem trabalho. Mas de qualquer forma, eu quero falar com você sobre descobrindo o seu trabalho, indo além do seu emprego. A primeira mensagem que eu tenho para você é que você é muito maior do que o seu emprego, do que o lugar que você trabalhava ou trabalha com a sua carteira assinada. E eu quero começar lendo o texto com você de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 6. Eu vou ler os versículos 25 e 33. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Bem, aqui Jesus está falando claramente para que a preocupação não vai ter nenhum benefício para nós, porque na verdade a preocupação ela vem e a ansiedade de uma falta de confiança em Deus. O que nós temos que fazer é primeiramente buscar o reino de Deus e a sua justiça, e entendermos que nós vamos além do nosso emprego. E se você ficar até o final, você vai entender o que eu estou falando na mensagem de hoje. Então a gente vem falando que o propósito divino para a nossa vida é a gestão, é a administração. E como a gestão eficaz se expressa através do nosso trabalho e não do nosso emprego. Porque se você vive só através do seu emprego, você vai trabalhar bem apenas quando as pessoas estiverem te vendo. E a gente tem que ir um pouco mais além, porque a gente tem que pensar na eternidade, né? O apóstolo Paulo vai dizer para a igreja de Colossos, aos colossenses, para pensar nas coisas de cima, nas coisas do alto. Portanto, a gente tem um pensamento assim, olha, vou trabalhar agora e vou fazer isso depois do trabalho. E aí quando a gente perde o nosso emprego, a gente entra numa crise pessoal, principalmente dizendo estou desempregado. Ou quando você é empresário e perdeu sua empresa, vai dizer assim, faliu, fechou, enfim. Perdi o meu trabalho. Estou sem empresa, sem trabalho. Bem, então eu quero falar primeiramente com você a diferença entre emprego e trabalho. Emprego é algo que você treinou, que você estudou, na qual você ganha um salário e você é pago para fazer certas tarefas, e que de uma certa forma você pode ser substituído, demitido ou mesmo perder contas. Isso é um emprego, na qual aqui no Brasil nós temos, se caracteriza principalmente por ter carteira assinada e trabalhar via CLT. Enquanto que, quando eu uso a palavra trabalho, e eu quero diferenciar hoje o emprego do trabalho, mesmo que o seu emprego você seja um profissional liberal ou mesmo
um empresário, um trabalho, quando eu digo trabalho é algo que veio de Deus, é o propósito de Deus para a sua vida, não foi dado por nenhum tipo de sistema educacional para te ensinar seu verdadeiro trabalho, porque é o propósito da sua vida e foi revelado por Deus e dado dons para você fazer esse trabalho, seja dons naturais ou espirituais ou ambos. Nenhum empregador da terra pode te demitir desse trabalho. Eles podem te dispensar do emprego, mas ninguém pode te dispensar de ser o que você já é. Quando você deixa o emprego, você leva o seu trabalho, que é o seu propósito inato que está com você. Onde quer que você vá, você pode plantar seu talento e começar a crescer novamente. Você vai muito além do seu trabalho. Então, olha só, vamos pensar bem. Vamos pensar um exemplo bíblico de José. José trabalhava como administrador para o seu pai. Seus irmãos tiveram inveja e o venderam como escravo. E aí então ele foi levado como escravo para o Egito e foi comprado por Potifar. E ele começou ali como um escravo, mas logo foi colocado como o que na casa de Potifar? Como administrador da casa de Potifar. Logo teve outro problema, foi acusado de ter se deitado com a mulher de Potifar e foi demitido para a prisão do seu trabalho na casa de Potifar. O que aconteceu com José? Foi para a prisão. E na prisão ele virou o quê? Administrador da prisão. Logo essa prisão, quando lembraram que ele revelou o sonho do copeiro e do padeiro, e assim aconteceu conforme ele disse, quando o faraó teve aquele sonho, José foi levado diante de faraó para revelar o sonho. Mas se você prestar bem atenção, a revelação de José de descobrir o sonho, seus irmãos, seus pais, quando ele contou os sonhos dele para os seus irmãos, depois para os seus pais, tanto o sonho dos feixes de trigo, quanto os sonhos da lua, do sol, das estrelas se dobrando diante dele, os irmãos e o pai dele descobriram, tiveram a revelação do sonho também. Então José não estava ali, naquela prisão, por propósito de Deus, como ele mesmo disse aos seus irmãos, olha, foi propósito de Deus eu estar aqui, porque ele tinha a revelação do sonho do faraó, porque a revelação do sonho o seu pai poderia ter dado aos seus irmãos. Mas porque ele não só revelou o sonho, mas ele deu a solução do problema do sonho, que era algo inato dele. Tentaram arrancar dele a administração, mas ele foi administrador depois da casa de Potifar e da prisão. Então, quando ele revelou o sonho de Faraó e já deu a solução, o Faraó o colocou como administrador, governador de todo o Egito. E assim José começou a trabalhar muito, trabalhar sério. Por quê? Porque ele tinha que guardar todo o alimento para preparar para os 7 anos de fome, que eram muito mais fortes que os 7 anos de abundância. Ele teve que trabalhar duro para recolher 1/5, e depois, quando veio a crise, ele teve que ser firme para manter os estoques, para que todos pudessem sobreviver ao tempo de crise. Da mesma forma, é o talento que já está dentro de você. Que na verdade esse talento, vamos chamar ele de
o trabalho de Deus na sua vida, que vai muito além da sua profissão, daquilo que você estudou. Pode estar ligado com isso, pode estar ligado com a sua profissão. Como, por exemplo, no caso de José, não foi nada sobrenatural, vamos dizer assim, ser um administrador, vamos dizer assim, de um dom espiritual, mas era o propósito dele, que claro, também estava ligado com a sabedoria que Deus dava através do seu Espírito Santo que estava sobre ele, como o próprio faraó reconheceu. Mas o que eu quero dizer para você nessa manhã, nesse vídeo, é que o propósito de Deus na sua vida, ele vai crescer e ele vai ser ampliado quando você encarar que tudo que chegar nas suas mãos foi Deus que te confiou e que você tem que fazer com excelência. Ou seja, te mandar embora, mas não levar embora seus sonhos, o seu talento, a sua destreza, o seu crescimento que você teve no lugar que você estava, na empresa que fechou, que talvez tenham te roubado, te colocado para fora, te invejado, e daí te tiraram. O que aconteceu? A empresa logo fechou e desapareceu. Porque era você que tinha a destreza, a habilidade, o dom de Deus para fazer isso. Então olha só, quando você entende que tudo coopera para o seu bem e que sua vida está nas mãos de Deus, você não vai ficar ansioso. Você vai sempre se esforçar para melhorar, para alcançar a excelência do reino, porque o apóstolo Paulo vai dizer para os servos: servos, vocês não têm que trabalhar para o seu senhor, o senhor que era o dono deles, mas você tem que trabalhar em tudo que você fizer para o Senhor que está no céu. Então assim você entende que tudo vai cooperar para quê? Para você trabalhar no seu verdadeiro trabalho, no propósito da sua vida, na missão que Deus te confiou. Quer você esteja hoje sem trabalho, sem empresa, sem receber remuneração por aquilo que você presta serviço sendo profissional liberal, você agora deve gastar tempo tentando se encontrar encontrar um emprego, ou para satisfazer as pessoas com as quais você trabalha. É isso que você está pensando, né? Eu quero encontrar um emprego e satisfazer as pessoas com as quais eu trabalho. Não. Você tem que mudar esse pensamento. Se você se encontrar, você vai ganhar uma nova perspectiva do que você foi criado para fazer. E você vai alcançar no seu trabalho sentido de propósito. Entendendo sim que às vezes uma porta se abre e que você vai naquele trabalho, porque sim, você precisa do salário, mas sempre fazendo com excelência, você vai entendendo que você vai ter uma outra perspectiva, que você não foi criado simplesmente para bater ponto, para contar as horas. Você não foi criado simplesmente para iniciar e terminar seu trabalho todos os dias. Você foi criado para contribuir para que o reino de Deus se manifeste onde quer que você vá. E que o Rei te criou, o Pai te criou e te criou com um propósito. Ele não só te criou, mas te chamou para isso. Então você vai entender que Ele te deu dons especiais para cumprir esse propósito. E Ele quer que você descubra esse propósito para que você possa cumprir. Então você não precisa mais andar ansioso, preocupado, mas você precisa passar nos estágios. Imagine se José tivesse
quando foi vendido como escravo e estava trabalhando para Potifar, fizesse tudo de má vontade, de qualquer jeito. Ele não ia passar no estágio para ser governador do Egito. Então, quando vem a primeira dificuldade, você abandona e você desiste, você está ficando uma pessoa fraca. Eu lembro da história de um pastor que depois ele passou a fazer parte de um grupo que chama Fire and Love, que significa fogo. Não é Fire and Love, desculpa, é Power and Love, que significa poder e amor. É um ministério internacional que serve para auxiliar todas as igrejas do mundo para desenvolver em toda e qualquer pessoa, filho e filha de Deus, aquele que creu em Cristo, a capacidade de continuar a obra de Cristo, de expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, de trabalhar nos dons espirituais e no profético. E aí então ele começou a trabalhar nos Estados Unidos, num lugar como o McDonald's, como o Burger King, para fazer batata frita. E aí o chefe dele falou assim para ele: você vai ter que fazer as batatas fritas, mas você não vai poder deixá-las murchar e esfriar. Então você vai ter que ter sempre batata frita pronta para as pessoas que chegarem. Mas você também não pode deixar as batatas fritas para fazer só na hora, porque daí não vai dar tempo de servir todo mundo. Então ele estava no mato sem cachorro, porque ele não podia fazer batata frita antes, mas também não podia fazer depois. Então ele estava ali naquele lugar que ele estava trabalhando. E aí ele começou a falar com o Senhor: Senhor, como que eu vou fazer? E aí o Espírito Santo falou: põe a batata, mas não tem ninguém, está vazio. Põe a batata. Aí ele falou: tá bom, ele pôs a batata lá. Daqui a pouco começou a entrar gente. E ele já estava pronto para servir a batata, porque ele ouviu a voz do Espírito Santo. Então, ali naquele lugar, Deus estava treinando ele, na verdade, não a fazer batata, mas a ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. E se ele falasse assim: não, vou ficar em casa porque Deus tem outro chamado na minha vida, de pregar em todas as nações, como ele fez, como ele deu uma palestra aqui no Brasil, na qual eu assisti. Não, ele estava lá naquele trabalho, naquele emprego, mas ele estava realizando o propósito de Deus na vida dele. Ele estava sendo treinado, como José estava sendo treinado na casa do seu pai, na casa de Potifar e na prisão. Mas aí ele aplicou a excelência. Eles aplicaram a excelência, os dons naturais e os dons espirituais, para que eles crescessem. Mas se no momento que você vai crescer, você abandona aquilo que você vai crescer, porque você acha que é muito difícil, porque você não aguenta a pressão, você não vai crescer nunca. Você vai ser alguém que quer ficar mais forte com uma caneta. Olha, eu quero ficar mais forte, quero aumentar meu muque aqui, ó, com a caneta. Vamos lá, o que você acha? Vou ficar mais forte? Força, Thiago, força, os dois braços, vai! O que você acha? Vou ficar mais forte com essa caneta? Ou vou ficar mais forte se eu me colocar numa barra e puxar meus 90 quilos? O que você acha que é mais difícil? Aonde que eu vou ficar mais forte? Então, se você desiste, se você abandona, você vai ser uma pessoa fraca. Para criar músculo, eu preciso de resistência. Assim Jesus foi levado pelo Espírito e não pelo diabo para o deserto. Para quê? Para criar músculo para o ministério. Assim Deus, em tudo que você fizer, você não pode fugir. Imagina se José tivesse fugido. Se você foge em toda dificuldade, como você vai criar músculo? Como você vai desenvolver
o dom de Deus, aquele que não é fiel no pouco, não vai ser colocado sobre o muito. Mas se você entender que aonde você estiver, tudo coopera para o seu bem e que é para o seu crescimento, Deus vai sempre te confiar algo maior. Eu sou professor de educação física e trabalhei alguns anos, né? Quantos anos da minha vida? Uns 10 anos da minha vida como professor de natação, como personal trainer. E eu posso te dizer certamente que todo lugar que eu passei, as pessoas me amavam e gostavam da minha aula. Posso te dizer certamente que marquei a vida de vários alunos e que eu passava princípios de Deus na vida deles e eu falava de Deus. Tanto é que como estagiário eu ganhei uma medalha dos meus alunos escrito Atleta de Cristo. E quando me colocaram como coordenador do projeto social que eu trabalhava, eu sempre orava e falava que uma forma da gente trazer o reino dos céus era fazendo bem através daquele projeto social, na qual as crianças nadavam de graça e recebiam material para nadar. Posso te dizer com certeza que nesses lugares que eu passei, eles sentem falta de mim, porque eu sempre fiz o meu melhor. Eu nunca fiz o meu melhor para o meu chefe, para o meu patrão. E depois que eu saí, eu trouxe o dom que Deus me deu de fazer o melhor, de se dedicar, de colocar o amor, o coração no trabalho, de colocar a excelência, que talvez só um dono de uma empresa coloque, eu trouxe para o ministério. E assim Deus estava trabalhando comigo naqueles lugares. Então você tem que deixar de se permitir Deus trabalhar esse propósito inato que já está dentro de você e tudo vai cooperar para o seu bem. E agora você não precisa ficar desesperado, porque ninguém tirou o que você acredita, ninguém tirou o que está dentro de você. E por isso nessa manhã eu quero orar com você. Porque talvez você esteja sem esperança. Talvez você esteja sem perspectiva. Mas a palavra de Deus é maravilhosa e ela vai dizer ali em Atos capítulo 2 que Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Que Deus daria para os jovens visões e para os velhos sonhos. Então não importa a sua idade, Deus ainda tem um sonho, uma visão para a sua vida. Você pode se dizer que é muito velho, e aí então você olha para a palavra de Deus e vê Deus chamando Abraão para ser pai de multidões e cumpre o seu propósito quando atinge 100 anos. Moisés começa seu ministério com 80. Você pode se dizer muito novo, mas Deus chamou Samuel quando ele ainda era uma criança e estava morando ali com Eli, o sumo sacerdote. Ele foi aprendendo ali com aquele sumo sacerdote que estava desviando do caminho de Deus por causa dos seus filhos, mas ele foi aprendendo a ouvir a Deus. Não importa a sua idade. Você sabe que a sua vida está na mão dele e você não vai estar preocupado. Lembre-se, a sua vida está na mão dele, não está na mão dos outros. É essa confiança que você tem que ter. Tem uma pergunta aqui da Amanda. Ei Deus, por que as coisas estão demorando tanto? Navegando na vida uma etapa de cada vez. Lynette Reagan. Irmãos, super recomendo esse livro. Tem tudo a ver com o que o pastor está pregando. Bem, é a dica aí da Amanda, para quem está no Facebook e não está vendo a mensagem que ela colocou aqui no Instagram. Mas deixe criar músculos. E agora faça tudo com excelência e saiba que Deus te confia cada coisa que chegar na sua mão. E que a graça de Jesus te basta.
e que o poder dele se aperfeiçoe na sua fraqueza. Vamos orar. Pai, nessa manhã eu quero orar para que o Senhor resgate sonhos e visões na vida de cada um. Obrigado, Jesus, por essas vidas preciosas que estão aqui com a gente nessa manhã. O Gregório, a Mônica, a Vani, a Amanda. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão no Facebook, no YouTube, estão ouvindo. E agora eu tenho boas novas, que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a terra. E para aqueles que creem em Cristo, ele vai ser ativado, ele vai ser vivo na sua vida. E ele te dá sonhos e visões. Eu peço agora, maravilhoso, bendito Espírito Santo, Consolador, nosso amigo, que foi nos enviado para nos defender e para nos ajudar a completar a obra de Cristo. Reaviva o dom que há em cada um, como o apóstolo Paulo orou e falou para Timóteo, para ele não enterrar o dom de Deus. Assim eu oro para essa pessoa não enterrar. E para que o Senhor, eu peço a Ti, Espírito Santo, venha dar sonhos e visões, venha reavivar o Teu propósito e vem confirmar no coração dessa pessoa, convencendo que as mãos do Senhor estão sobre ela e que ela é do Senhor, que ninguém pode arrancar das mãos de Jesus, das mãos do Pai, e que elas são uma vida preciosa na qual o Senhor quer trazer o Teu reino. Assim o Senhor possa abençoar, como o Senhor já abençoou com todas as bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e ela possa ter essa certeza. Nessa manhã é que eu oro agradecendo em nome de Jesus. Mais um dia junto com você para vencer toda e qualquer crise. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Amanhã eu vou voltar às 8 horas para falar com você. Não perca, deixe o seu joinha, compartilhe essa mensagem. Mais tarde ela estará no YouTube junto com as outras mensagens. Que Deus te abençoe. Não posso dizer ainda mais porque já foi abençoado com tudo, né? A gente tem essa mania de falar Deus te abençoe, mas Ele já te abençoou. Mas que você possa então crer e se apropriar dessas bênçãos que Ele já preparou para a sua vida e colocar, como eu estou sempre falando todo dia, em primeiro lugar a comunhão com o Pai. Coloque em prioridade isso, a comunhão com Deus em primeiro lugar, no seu lugar de oração. Que Deus te abençoe e um bom dia para você, em nome de Jesus.